amigas, olá amigos, bem-vindo a mais um novo vídeo da série Aspectos Morais da Revista Espírita. Série esta que tem o apoio da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Série que se propõe a trazer comentários, análises e referências de artigos de cunho moral dos 12 volumes das Revistas Espíritas que foram publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. E é justamente do ano de 1858 que abordaremos hoje um artigo intitulado A Inveja, que é uma dissertação moral ditada pelo espírito São Luís a um médium que, segundo Allan Kardec, se tornou um dos melhores e mais comprometidos médiuns na ajuda a ele na codificação da doutrina espírita. Ele não declina o nome completo, só diz que, se chama D, D pontinho, pontinho, pontinho. E para falarmos sobre esse artigo, estão conosco aqui os amigos, como sempre, Sônia Hoffmann e Henrique Miranda. Olá, Sônia. Olá, Eduardo. Olá, Henrique. Olá a todos os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo, que estão junto conosco, não é, tendo essa oportunidade, todos nós estamos tendo essa oportunidade de conhecermos mais a fundo o que existe dentro da Revista Espírita, embora nós não falemos na íntegra o artigo que está, não é? Justamente para estimular e incentivar todos vocês, mas o artigo em si, a proposta, a ideia central do artigo, nós trazemos para cá e conversamos, e ele serve de gatilho, ele desencadeia uma série de reflexões que nós podemos fazer e estabelecer. E este é o interessante da doutrina espírita, que não é tudo fechadinho dentro de uma gaveta, bonitinho. Não, nós podemos ampliar, alargar, trazer, não é? Elastecer de acordo com os nossos entendimentos, de acordo com as circunstâncias, de acordo com os entendimentos e com aquilo que naquele momento nós estamos entendendo como seja importante trabalhar. Então, é nesse aspecto. Então, vamos lá, senhor Henrique José Miranda. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está aí ouvindo esse momento tão especial que eu estudo a Revista Espírita, os aspectos morais. Como Sônia falou, a Revista Espírita ela é editada em 1858, a partir de 1858. Então, percebam, só tinha um livro da codificação editado, que era o Livro dos Espíritos. E nem havia ainda todas as perguntas, eram 501 perguntas. E o que acontece é que a Revista Espírita ela serviu de laboratório, ela serviu de reunião de estudo para que o Kardec reunisse todas as psicografias, todas as cartas, todos os estudos que estavam sendo feitos já na doutrina espírita e organizando. E da Revista Espírita, vocês podem notar, quando vocês forem aprofundar o estudo, muitos artigos estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno, na Gênese. Então, eu gosto de brincar que a Revista Espírita é o chão, no bom sentido de estar ali a base, onde começou a surgirem os artigos que vão compor o nosso chamado Pentateuco. Assim, olá, Eduardo, olá, Sônia. Obrigada. Nós estamos aqui. Eu me entusiasmei. Ele nos percebeu aqui, tudo bem, mas que bom, né? Mas então vamos conversar sobre essa questão da inveja. Pois é, não fiquem com inveja, não. Agora vocês vão ter um espaço para falar.
Não vamos ter o que chamam de invejinha branca, amarela, preta, Ah, azul, cor-de-rosa. Que história é essa de existir essa história de invejinha branca, amarela, da cor para inveja? O que até eles um tanto racista, né, gente? Além de ser racista, preconceituosa, também é uma coisa bastante equivocada, porque ou a gente inveja ou a gente admira, Não, né? é dar atributos que a palavra, a emoção não tem. Exatamente. Inveja é um sentimento ruim, né? É uma coisa que muitas pessoas acaba doendo, né? Acaba incomodando, atrapalhando a vida da própria pessoa, né? E é como a senhora falou, se é para dizer que a inveja é um sentimento bom, então não é inveja, é admiração, Exatamente. né? Eu tenho admiração por um amigo que conseguiu, né, vamos dizer, Obter um determinado bem, ou um obter, estudo, obter ou um carro que era um carro dos meus sonhos, que era o Corolla, ah, né? Ele conseguiu, mas conseguiu o quê? Né? E por que, que eu admiro e não o invejo? Porque ele conseguiu esse carro através do trabalho, do esforço dele, né, e da dedicação em sua empresa, teve e a sua disciplina então também, não alcançou é? um posto, né, na hierarquia da empresa superior, com um salário muito bom, que deu condição a ele de adquirir esse carro. Então, eu que venho acompanhando a vida dele há muitos anos, né, dou os parabéns, admiro e não o invejo, que quando entra a inveja já existem outros aspectos aí, né, não muito bons. E ao contrário, o que essa pessoa fez, ela está servindo de estímulo, de base. Bom, então tá. É por aí o caminho. O caminho é ter disciplina, o caminho é eu saber não desperdiçar, é aproveitar as oportunidades de uma forma coerente, tranquila. Então, é por aí. Então, eu passo a observar a pessoa, mas não para invejar, mas para aprender como é que eu posso fazer. Então, isso é a admiração. E é, Inveja é quando a gente fica ali dizendo, mas por que que ele conseguiu? Olha, quem é que É. ele está pensando que ele é para ter um carro como esse? Tomara que na esquina ele bata com o carro. Mas não, Não, e você vê a inveja, você fica com sentimento de inveja, e o que é que acontece? Ao invés, né, de você prestar atenção em você, no seu é, potencial, no que você pode fazer, você fica como, e o artigo diz isso, hipnotizado. Você fica fica, ali, você fica prestando imobiliza. atenção na outra pessoa em lugar de prestar atenção em si, como é que ela pode fazer para desenvolver determinadas habilidades. E isso é muito interessante, porque este médium, ele não estava invejando outros médiums. Ele não tinha uma inveja, ele estava inseguro em relação às próprias capacidades dele. Então, ele solicita, não é? Solicita, ele por pensamento, por uma prece, ele solicita a São Luís para que, no caso, se ele realmente está tendo as habilidades como ele realmente, como dizem que ele tem, ou até mesmo para ele avaliar mesmo as capacidades e as habilidades mediúnicas dele, ele solicita a São Luís que, então, alguma mensagem de cunho moral seja transmitida através dele. Então, ele não estava invejando os demais. E, claro, São Luís já aproveitou aquela situação e justamente vem trazer uma questão moral sobre a inveja, até mesmo para mostrar claramente como esse médium não tinha uma inveja, não era inveja. Tanto que o próprio Né? Allan Kardec reconhece depois que ele foi um dos melhores médios, né,
Exato. que o ajudaram na codificação da doutrina espírita. Uhum. E ele faz o comentário também sobre as qualidades do médium. E ele fala da paciência, ele fala da vontade, do exercício. E a gente fica até pensando, nossa, eu queria ser como Chico Xavier. Ué, você pode ser como Chico Xavier. Agora, será que você teria a paciência que Chico Xavier tinha? A vontade? E a gente não está falando de boa vontade. Boa vontade até todos nós temos. Mas o que é a vontade? É a vontade de ficar até mais tarde, atendendo as pessoas, dormindo pouco, abrindo mão de lazeres, tendo que estudar bastante. Se disponibilizar a fazer alguma coisa, não é? Sim, o exercício, eu não sei se vocês assistiram, estou falando com os nossos amigos internautas, eu acho que Eduardo e Sônia assistiram ao filme Chico Xavier. E vocês devem lembrar, se assistiram, não estou lembrando, se a gente comentou, mas se vocês assistiram, vou até descrever a cena. A reunião acabava, né, no centro espírita, as atividades terminavam tarde da noite, e aí o que Chico ia fazer? Ele ia sentar para psicografar os livros. Então, depois de tudo, ele não ia descansar, ele continuava a trabalhar. E esse aí é o que? É o exercício que nós temos que fazer contínuo, né, do estudo, e a vontade de fazer o bem também é o quê? É de servir, de ser o seu servidor. Aliás, eu ouvi uma coisa interessantíssima. O Chico Xavier falou que nunca caiu, nunca. Como é que ele falava? Assim, ele nunca caiu em termos de ser derrubado por alguém, porque ele sempre esteve abaixo de todos. Então, será que nós suportaríamos isso? Exato. Né? Ou De seja, reconhecer as suas limitações, de reconhecer, mas como nós estávamos conversando, não é, Eduardo, com o Henrique também, antes do programa, muitos de nós, ou a grande maioria mesmo, e se nós estamos neste mundo de provas e expiações, nós não queremos admitir esse aspecto sombrio que muitas vezes nós trazemos dentro de nós, que é a inveja. Mas vamos entender, não é? Quando é trazido lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que reconhece-se o verdadeiro espírita. E aqui a gente não pensa só no verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro cristão pelos esforços que ele faz para a sua modificação, a sua transformação moral e também para educar as suas péssimas inclinações. E ser invejoso é uma péssima inclinação. Não é? Ter inveja é uma péssima inclinação. E nós precisamos, então, começar a trabalhar com isso. E é interessante que, num determinado ponto do artigo, também é falado, São Luís vem falando sobre a questão da prática da caridade. E aqui nós também estávamos conversando muitas vezes a pessoas que deturpam muito tanto a palavra inveja quanto a ação caridade. Então, aquela pessoa que por inveja, porque alguém deu 10 marmitas, a pessoa vai, não, eu sou melhor, eu vou dar 50. Né? Então, ela fica leiloando atos caritativos. Pessoal, isso é caridade? O que ela avisa não é a prática da caridade, é ser reconhecido, é que o olhar das outras pessoas, né, se virem para ela, para o gesto dela. Sim. E o enobreçam, o parabenizem. A intenção não era não era ajudar em si, É. Né, que a intenção principal era a pessoa aparecer, ser reconhecida, ser aplaudida, ser elogiada. E isso era o mais importante para ela. O que Jesus ensina para a gente? Ele ensina que não é o que você faz, nem o quanto que você dá, mas é o como você realiza. Exatamente. Então, tem aquela senhorinha lá que coloca as moedinhas no gasofilácio, e eles chamam a atenção, por quê? Não foi importante, né, quem ela é,
o que O ela valor, faz, né, que ela deu, o o valor. quanto que ela deu. Agora, É, como é que ela deu aquilo? Como? Então, exato. como você faz a caridade? Como é que você dá? Se você dá 10 quentinhas por interesse ou você dá uma por amor? E o que que conta Exatamente. mais? É Exatamente. isso, é isso, aos olhos, né, da consciência. Quer dizer, a gente fala aos olhos de Deus, mas na verdade, como as leis de Deus estão na nossa consciência, o que vai contar, né, o número é a intenção, não é a quantidade. Exatamente. Então, assim, quando a São Luís traz esse aspecto da inveja, nós podemos ampliar e começar a perceber no nosso cotidiano como é que isso vai acontecendo. E não só no nosso cotidiano dentro da casa espírita, mas no nosso cotidiano fora, especialmente fora da casa espírita. Não é? Como é que nós estamos agindo com essa péssima inclinação que ainda abrigamos dentro de nós, que esse germe da inveja. Como é que nós estamos trabalhando? Como é que nós estamos educando essas energias? Porque isso é um desgaste. Olha, como o Allan Kardec, como São Luís coloca, e até o Henrique também frisou essa questão, né? Ficamos hipnotizados e as pessoas, e muitas vezes naquele momento da inveja, fica-se hipnotizado, fica-se com uma ideia fixa de fazer uma determinada coisa. E não se utiliza o bom senso, não se utiliza, muitas vezes, aquela avaliação real significativa. A única coisa que importa é ser melhor do que a outra pessoa. E se presta muito mais atenção, o invejoso presta muito mais atenção no outro do que nas suas próprias habilidades ou inabilidades. E à Quer medida ver? que Oi, você vai, fala, Eduardo. né, à medida que você vai invejando, Hum. você vai desenvolvendo outros sentimentos, né? Ruins também, como a A raiva, violência. como o ódio, É. como a violência. Por quê? Porque você quer a todo custo que o que você faz, que o que você tem, se sobressaia. Né? Você quer ser o foco das atenções. E aí, muitas vezes, para isso, você não mede esforços. Né? E muitas vezes até pega e desvaloriza aquilo que o outro está fazendo. Não, eu vou Exatamente. desvalorizar aquilo que o outro está fazendo. Ou seja, eu, para ser alguém, eu preciso transformar o outro em ninguém. Isso é complicado, pessoal, muito complicado. E a inveja faz com que nós, muitas vezes, desvalorizemos aquilo que o outro faz, perdendo e ficando totalmente hipnotizados. Nós queremos conquistar aquilo, nós queremos deturpar aquilo que a outra pessoa está fazendo, ou nós queremos ser melhores do que aquela outra pessoa. Então, nós temos de entender muito bem o que é que está nos movendo. É um sentimento de inveja ou é um sentimento de admiração? Não, e nós às vezes percebemos, mas a vida de fulano é perfeita. Olha, a casa que ele tem, o carro, o emprego, a família. Mas será que é perfeita a vida dele? Será que nós estamos vivendo ali 24 horas as angústias, as ansiedades que ele tem, o esforço que ele faz? É. Né? A gente não sabe disso, mas também nem nos compete muito, porque a gente não vai ter inveja da pessoa por causa disso. Mas a gente está E só aqui colocando uma tem uma situação. questão do Livro dos Espíritos que também fala, mas e os amigos espirituais dizem, vocês sabem realmente o que passa, qual realmente a intenção, o que realmente a pessoa está sentindo, não é? Vocês têm conhecimento real daquilo que está acontecendo internamente na pessoa? Não se Não, pode nós dizer. temos essas biografias, quando elas chegam às nossas mãos, né, de pessoas famosas, pessoas que fizeram muito sucesso, atrizes glamourosas, e na biografia você percebe o quanto eram infelizes, o quanto viviam grandes tensões nas suas vidas, de exploração, e Uhum. aquela vida glamurosa. Agora, quer dizer, o glamour era tudo externo, era um verniz.
né, por dentro ali estava vivendo uma situação muito difícil. E Exato. mesmo assim, para você chegar. Ah, eu vou contar uma coisa aqui interessante. Eu estava com os jovens e falamos sobre futuro. Daqui era um grupo que estava fazendo o terceiro ano do ensino médio, né? E, bom, estava com pretensões à universidade. Aí eu fiz um cálculo de 5 anos, que era o tempo de passar e se formar e procurar um emprego dentro das suas áreas. E aí eu perguntei para ele: o que vocês vão fazer daqui a 5 anos? Aí todo mundo parou e ficou pensando tudo. Aí uma pessoa, uma menina, chegou e falou: eu queria ir para os Estados Unidos. Muito bem, então. Então, qual é a primeira coisa que você precisa para ir para os Estados Unidos? Aí ela ficou pensando tudo, não sabia. Bom, você sabe falar inglês? Assim, não. Bom, então a primeira coisa que você precisa para os Estados Unidos é falar inglês. Então você tem que se preparar para isso. Então, o invejoso, como ele está inerte, como ele fica ali hipnotizado, ele perde um pouco a perspectiva Uhum. e não consegue planejar, não consegue pensar o que ele pode fazer para alcançar aquilo que é o objeto de desejo dele e, olha, no outro, porque ele esquece, ele abandona ele mesmo. Uhum, uhum. E no caso, inclusive, nesse aspecto da mediunidade, uma vez que o senhor D é, era um médium e ele estava muito em dúvida quanto às suas próprias habilidades, e também nós sabemos que entre os médiums, muitas vezes, eles ficam bem. Ele trouxe uma psicografia, ou trouxe, ou deu uma mensagem muito interessante, mas será que aquilo ali era real? Será que não? Daí já tenta deturpar, já tenta mostrar, já tenta mostrar, assim, considerar que aquele médium não é tão bom assim como as pessoas estão dizendo. E quando, na verdade, o que essas pessoas deveriam estar fazendo era se qualificar, era estudar mais, se realmente ter ações mais significativas no bem, para também não ficar abrindo portas para que espíritos levianos possam se aproximar. Porque se nós formos analisar de um espírito, de uma pessoa invejosa, vai se aproximar um espírito superior ou vai se aproximar um espírito leviano? Ainda tem esse porém. Porém, Pois não, essa coisa é então, muito importante. Porque Porque se a quem pessoa é que faz, tem que. a pessoa Oi, da Eduardo. inveja faz um hábito, né? Claro que ela vai atrair espíritos, né, que vão alimentar esse hábito, essa inveja dela, para que ela acabe se consumindo, né, e para a alegria deles, que não quer ver o bem-estar dela, né? Eles querem ver a destruição daquela pessoa, E arruma ou um aliado, né? um aliado, ou muitas vezes apenas para se divertir, quer ver aquela pessoa fica extremamente angustiada, invejando os outros, né? Pois é. Tem uma observação que São Luís faz, que é bem interessante também, acho que até para a gente finalizar esse papo sobre a inveja, desse artigo da Revista Espírita, que é que a desgraça é um benefício, às vezes, para que nós possamos progredir. Então, aquela história, né, tem um ditado, né, Deus não dá asa à cobra. Então, por vezes, é bom a gente não ter um Corolla, Eduardo. Por vezes é bom a gente não ter um alto salário, né, não estar bem colocado, porque o que a gente faria, né, com isso na mão? Então, a desgraça, às vezes, né, algumas vezes, né, serve para nós avançarmos. Olha só, parece algo que não faz sentido, mas a gente pensa muito materialmente. A gente tem que pensar espiritualmente. é. Então, nós somos despojados de alguns talentos e de uma vida, às vezes, confortável. Para quê? Para que essa a aparente desgraça,
né? Por isso que tem até no Evangelho a desgraça real, né? Essa aparente desgraça nos faça o quê? Progredir espiritualmente. Então, na verdade, é um bem que Deus está fazendo a gente para que nós não caiamos aí nas tentações materiais e aí arruinemos a nossa encarnação. Porque a pessoa invejosa, ela pisa em cima das outras pessoas, não é? Ela machuca, ela deturpa. Enquanto que a pessoa que admira, ela aprende com a outra pessoa, não é? Ela compartilha com a outra pessoa, ela percebe na outra pessoa um estímulo para ela progredir e, ao mesmo tempo, ela se coloca na posição também de estímulo para que outras pessoas também se esforcem para progredir, não é? Então, é claro que muitas pessoas começam assim e olham e não sabem, mas isso e não sabem dizer qual a emoção que estão tendo e elas começam a utilizar palavras equivocadamente. Então, esse aprendizado, essa alfabetização das emoções, o nome das emoções, dos sentimentos, nós precisaríamos começar a desenvolver desde a fase infantil, para que as crianças, os jovens, os adultos, as próprias pessoas idosas começassem a entender quais são realmente as emoções que movem essas pessoas, quais são os sentimentos que realmente estão movendo, para que não fiquem assim considerando equivocadamente e dando conceitos equivocados a algumas questões que estão longe de ser as verdadeiras. Em suma, o processo do autoconhecimento pode começar muito cedo. Pode e deve. Não precisa esperar chegar a você ter 40, 50 anos, né? Não, desde cedo, desde que você possa compreender minimamente as suas emoções, o que você vem sentindo, você já pode começar a realizar esse processo de autoconhecimento. Estimular isso, né? Estimule isso nos jovens, nas crianças exatamente. e nos jovens. Né? O que você está sentindo? Por que você está triste? Né? O motivo desta alegria, para a criança se perceber. Né? A gente não se, mesmo os adultos, às vezes, não se percebe. E às vezes a gente não percebe que nós estamos sendo invejosos. Exatamente. A gente não percebe. E isso é uma autopercepção, é uma autoeducação que nós temos que fazer diariamente. Exatamente. Bem, mas então nós estamos chegando ao final e vamos esperar encontrar vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima atividade, onde nós iremos interessante aí, né, um tema bastante interessante. Hoje eu vou me dar o direito de dar um pequeno spoiler, já que eles gostam tanto aqui de dar spoiler. Então, e não é por inveja, mas é por admiração dessa capacidade que eles têm de dar spoilers. Eduardo, ganhamos o dia. Admirando a capacidade que eles têm, eu também, então, comecei a entender que eu também posso começar a desenvolver essa minha capacidade. Claro. Claro. Então, vamos conversar no nosso próximo encontro sobre o suicídio dos animais. Uau, bem interessante. Que existe sim, pessoal. Existe. Tá, agora não vamos. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não vou faltar esse programa. Eu não vou faltar, eu vou me esforçar, vou estar aqui junto, tá? Mas nem eu vou faltar. Vamos estar aqui. E é isso, pessoal. Compartilhem, toquem um sininho. Inscrevam-se no canal para receber mais notificações e até a próxima. Convidem outras pessoas também a assistirem, não é? Vamos lá, vamos... Deem sugestões. Exatamente. Um abraço a todos. Boa semana. Boa semana, até lá.